Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 20 de novembro, sábado, estamos na 33ª semana do Tempo Comum. E assim somos convidados a meditar a palavra de hoje. Você é convidado também a se inscrever no nosso canal, compartilhar a nossa programação. E se quiser receber no seu celular, adicione o número que está na tela e mande uma mensagem dizendo que você deseja receber a nossa programação. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver o irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo, o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos eles vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, a palavra de hoje ela tem um foco sobre a ressurreição, porém, trazendo a dificuldade que muitas pessoas têm de acreditar na ressurreição. Muitas pessoas não conseguem aceitar que após a morte existe uma outra vida. Existem pessoas que acreditam na reencarnação, que a pessoa ela volta depois a esta vida, ela se reencarna é como se pegasse uma alma que já veio ao mundo, ela vai voltar ao mundo em outro corpo. Nós cristãos, e eu não estou aqui para falar de outra denominação, mas assim, falar da nossa. Como que nós cristãos vivemos a nossa fé? O que Jesus Cristo nos apresenta? A ressurreição, onde após a morte, a alma que habita em nosso corpo, ela ressuscitará no último dia, onde nós iremos para um lugar que é o reino dos céus, um lugar preparado por Jesus, um lugar onde aqueles que são julgados ter a condição, eles ressuscitarão. Os saduceus, eles não acreditam na ressurreição. Então eles bolam uma história atípica, dizendo: olha, então Moisés falou que era para a mulher, se um homem morresse, o filho tinha que casar, o irmão teria que casar para que tenham descendentes. Essa era uma lei. Hoje nós não temos mais essa lei, ainda bem. Mas imagine que a lei era exatamente essa. Uma lei que aquele homem ele não poderia partir desta vida sem deixar descendentes. Se isso acontecesse, o irmão teria que ir lá para dar uma descendência. E os 7 casaram com a mesma mulher e nenhum conseguiu, eles não tiveram filhos.
Bem, e aí, no céu, com quem essa mulher vai estar casada? E é interessante porque nós podemos pensar principalmente na realidade do casamento, porque o casamento é uma realidade que diz que até que a morte os separe, né? E muitas pessoas, quando vivem a separação pela morte, é uma separação muito dolorida, né? A viuvez é muito dolorido. E ali, então, ela se vê numa situação onde ela ainda tem uma vida pela frente, mas, ao mesmo tempo, ela tem um vínculo que não foi destruído pela falta de amor ou porque o cônjuge, né, foi ruim. Não, o amor ele ainda está vivo e presente, mas a pessoa ainda tem uma possibilidade de viver, né, novas situações. Muitas pessoas vivem, né, um outro amor, uma outra experiência e tão boa quanto foi a primeira e é um amor que não apaga o primeiro amor, né? Mas e quando chegar no céu, de quem que é casado? Será, né? Tem aquelas pessoas que ainda ficam com aquele questionamento, será que ela está triste ou ele está triste com isso? Com o fato de eu ter dado sequência na minha vida, né? Fica sempre esse questionamento. Jesus vem responder esse questionamento para você, né? A nossa realidade terrena não é a mesma realidade celeste, né? A realidade que nós vivemos aqui é uma realidade corpórea. A realidade, né, quando nós vamos viver, a realidade do céu não é corpórea. Então não se dão em casamento. Lá nós viveremos como anjos, como ele coloca, né? Mostrando que sim, se aquela pessoa se possibilitar viver um novo amor, e ali é muito bom quando ela consegue, né, ter essa vivência, ela não estará prejudicando, ou como que eu posso dizer, ela não estará magoando aquele ou aquela que partiu. Mas é muito difícil, né? Eu digo que as pessoas elas vivem uma dualidade, porque o amor que existe pela pessoa que se foi é grandioso, né? É grandioso. E viver um novo amor não apagará e não fará com que você ataque o primeiro amor. Mas então a palavra de hoje ela traz pelo menos esse ponto, né, que eu tento linkar com um pouco da nossa realidade, de que se é possível sim, desde que você entenda que o céu nós não vamos viver as características terrenas. Eu não tenho nem como falar como é o céu, porque o que eu conheço é somente o terreno. Como que eu vou falar como é o céu, né? Nós temos algumas passagens bíblicas de experiências místicas do que é o céu, mas nós não sabemos como que é. Mas Jesus deixa claro, não é a mesma experiência terrena, né? E por isso que esse fato da questão do casamento não faz sentido. Ao mesmo tempo, Jesus apresenta essa realidade de Deus ser Deus dos vivos e não dos mortos, ou seja, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Se você que vive a vida achando que quando morrer acabou, a morte não é o fim, né? A alma que habita em nosso corpo continua viva, né? E que nós possamos, tendo esta consciência, olhar não somente para o corpóreo, mas ter o nosso olhar para o espiritual e cuidar, né, desse lado espiritual para que quando chegar o nosso momento, a nossa partida, tenhamos a dignidade da ressurreição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.